portal Fala aí Brasil. Nós estamos realizando uma série de matérias e entrevistas com candidatos à prefeitura, vereadores e vice-prefeitos também, porque a gente entende que vice-prefeito ele é o braço direito do prefeito. Então, ele também tem que mostrar as propostas, também tem que saber o que está fazendo, né? E falar para a gente o seu posicionamento político, né? Vamos começar com a pergunta inicial. Quem é George Lins? Bom, primeiramente, Eduardo, eu quero lhe cumprimentar e agradecer o convite. Para mim é uma honra e um prazer enorme poder estar falando no portal Fala aí Brasil com seus telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. E falar do George é uma tarefa até relativamente tranquila de se fazer. O George é casado, tenho 37 anos, né, sou médico, sou cirurgião geral, sou urologista, já tenho 12 anos de prática médica e atuo na Fundação SECOM, no Hospital Universitário Getúlio Vargas, e estou iniciando essa caminhada na vida pública, né, pleiteando aí o cargo de vice-prefeito, juntamente com o Ricardo Nicolau, pois me sinto maduro o suficiente, me sinto preparado para realizar essa tarefa. Historicamente, a minha família já tem alguma participação na política, né? Tem o deputado estadual Belarmino Lins, que é meu pai, 8 mandatos, tem o deputado federal Átila Lins, com 8 mandatos de deputado federal, fora os mandatos de deputado estadual que teve, e tem meu saudoso tio José Lins, que também foi deputado federal. Então, a política está na minha veia, a política, eu cresci na política, vendo a atuação desses dois parlamentares, e pude perceber, né, o quanto a política ela é fantástica, pela forma como ela muda a vida das pessoas. Através dela você consegue transformar a vida das pessoas, desde que feita com boas intenções e de forma positiva. Daí meu interesse de entrar nessa vida e aí concorrendo na condição aí de candidato a vice-prefeito junto com o Ricardo, rumo à prefeitura de Manaus. Bom, nós sabemos que essa disputa começa já no momento que o partido começa a eleger os nomes, né? Como é que foi para chegar ao seu nome? Houve alguma resistência dentro do partido ou foi consensual? Olha, Eduardo, isso aí, na verdade, foi uma construção, né? Você sabe que a relação dentro de um partido, ela precisa e tem que ser, eu acho que isso é justo que seja, de forma muito democrática. Então, eu ingressei no partido este ano, no ano de 2020, e meu tio, deputado federal Átila Lins, é o presidente estadual do partido, e comecei inicialmente como presidente estadual da Juventude Progressistas. E fui me inteirando, fui me aproximando mais de todos os filiados, sobretudo a parte da juventude mesmo, propriamente dita. E depois as coisas foram se construindo, as oportunidades foram surgindo, algumas videoconferências foram realizadas e eu fui efetivado como presidente municipal do Progressistas em Manaus. E daí, naturalmente, a gente tinha já uma lista de pré-candidatos, pessoas que estavam aí na ideia de concorrer nessas eleições rumo à Câmara Municipal de Manaus, e fui recebendo como presidente municipal do partido. Você acaba estreitando relações com essas pessoas, e aí veio a oportunidade, veio a possibilidade do PP compor uma chapa majoritária. Nós somos um partido forte, e esse foi um posicionamento do presidente e do secretário-geral do partido, e naturalmente as coisas foram acontecendo e hoje estamos aqui para falar, né? Foi uma coisa que, no meu entendimento, foi uma construção, foi sendo construída, e hoje estou aqui como candidato a vice-prefeito, com a graça de Deus e também com a conivência de todos os meus correligionários aqui do Progressistas. Certo. Considerando que vice-prefeito é o braço direito do prefeito, né, e que seu papel é de somar esforços, né, o que credencia o senhor a ocupar esse cargo na próxima administração? Bom, veja, muitas pessoas não me conhecem, eu sou uma pessoa muito nova nessa questão da política, mas o que eu posso te dizer, Eduardo, o que poderia, né, me credenciar para estar postulando esse cargo de vice-prefeito? A prática médica realmente me trouxe grandes experiências e grandes aprendizados. Esses 12 anos, inclusive, já fui estimulado a entrar na política muito mais cedo. Só que eu, por livre e espontânea vontade, sempre entendi que a política, a atividade política, requer muita responsabilidade e compromisso, que você lida com as pessoas. E eu também estou acostumado a lidar com a vida das pessoas. E
eu penso que na política, a forma como eu posso contribuir justamente são esses 12 anos de prática em que eu pude conviver, eu pude ouvir as pessoas, eu pude conhecer a realidade daquelas pessoas que precisam do sistema público de saúde. Eu não só trabalho na cidade de Manaus, já tive a oportunidade de trabalhar no interior do estado e eu sei o quanto é difícil a realidade dessas pessoas. E eu me sinto credenciado, sim, porque a ideia, e o vice-prefeito é a responsabilidade dele, é somar, como você falou, é ajudar para que o prefeito possa ter uma gestão tranquila, sem sobressaltos, para que a gente possa construir juntos políticas públicas, para que a gente consiga beneficiar aqueles que são o nosso único objetivo, que é a população e a cidade de Manaus, né? Então, acho que a minha contribuição na área da saúde, com a experiência que eu já acumulo nesses 12 anos de prática médica no serviço público, sem dúvida nenhuma, e até humildemente, me credencio sim para estar postulando o cargo de vice-prefeito. Certo. E como seria a sua participação em eventual governo? Você assumiria algum órgão, alguma secretaria? Olha, essa questão, a discussão em torno desse assunto, a gente naturalmente não discute, acho que até por uma razão muito sensata. Eu também não tenho intenção de entrar muito no mérito desse tipo de discussão, porque eu acho que primeiro a gente precisa focar e ganhar a eleição, né? Mas, como vice-prefeito, eu estou aqui na condição de me colocar à prova para ajudar, para ser um parceiro, ter lealdade, disciplina para com o prefeito, para que a gente possa colocar os nossos planos, os nossos programas de governo em prática. Porque, como eu te falei, o nosso foco, o nosso objetivo é a população, é que ela se sinta bem, que tenha qualidade de vida, a gente quer ver a nossa cidade crescer, quer ver a nossa cidade progredir. E, eventualmente, se caso eleito, se houver alguma discussão em torno de uma secretaria, alguma coisa mais específica dentro do governo, eu estou à disposição do prefeito, estarei à disposição do prefeito e vou, sem dúvida nenhuma, contribuir com o meu melhor, com o meu máximo. Certo. No seu ponto de vista, hoje, o que precisa mudar emergencialmente em Manaus? Olha, emergencialmente em Manaus, eu acho que a questão da saúde, essa pandemia, né, do coronavírus, mostrou realmente que a nossa saúde não estava preparada. E, de fato, não está em termos de infraestrutura, em termos de profissionais da saúde, nas unidades básicas de saúde, porque subentende-se que você tem uma situação como essa, você teria que ter tido uma rede básica mais estruturada. E eu acho que a saúde é um grave problema. Eu não me refiro nem só apenas à rede básica de saúde. Eu tenho uma atuação muito forte na parte de média e alta complexidade. Eu atuo na Fundação Secom, tenho lido diretamente com pacientes com câncer, mas também já tive a oportunidade de atuar no interior, por exemplo, em cirurgias de pequena e média complexidade, como cirurgias de vesícula. A gente vê que a realidade da população é muito ruim. Ou seja, para você conseguir ter uma consulta com um especialista como urologista, que é a minha especialização, que é a minha especialidade, você entra no CISREG, o cidadão demora 1 ano, demora 6 meses, 1 ano, às vezes até 3 anos para conseguir uma consulta. Tem um paciente que precisa fazer uma cirurgia de vesícula, quer dizer, a gente tem andado nas comunidades, nos bairros aí da cidade, algumas pessoas estão aguardando 3 anos, há uma demanda reprimida na Suzano de cirurgias de vesícula, que é colestectomia, em torno de 3.000 casos. Então, e isso, historicamente, né, a saúde sempre foi um calcanhar de Aquiles no nosso estado e, sobretudo, no município. A gente precisa ampliar a cobertura populacional da rede básica, a gente precisa oferecer à população exemplo do que acontece em outros municípios. Por exemplo, aqui, vou citar São Paulo. Tem que dar a alternativa de ter um médico especialista na rede básica, entendeu? Para fazer exames também, ou seja, não ficar um sistema sempre dependente do CISREG. Sem dúvida nenhuma, a saúde é um dos grandes problemas, isso na minha visão, na visão do Ricardo Nicolau, e essa é a nossa bandeira. O Ricardo é um gestor da área da saúde, eu sou médico, a gente tem muito a contribuir para melhorar e revolucionar a saúde de Manaus. Certo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre plataforma de governo, né? Hoje, a sua prioridade, então, no caso, é a saúde, é isso? A saúde é uma prioridade, mas eu posso te listar alguns outros segmentos que serão a nossa prioridade, né? Eu vou te citar um exemplo, por exemplo, segurança pública. A gente tem muito discutido isso nos bairros, as pessoas sofrem muito com a insegurança
principalmente nos terminais, porque quando você começa a ouvir a população, você começa a ver que todos os problemas eles se interligam. Então você tem, por exemplo, um transporte público ineficiente, ônibus sucateados, mas as pessoas também nos terminais sofrem com a insegurança, porque está lá um guarda municipal que não está devidamente armado. Você, às vezes, até tem dificuldade de identificar quem é o guarda municipal. Por exemplo, até há dois dias atrás, eu não sabia a farda de um guarda municipal. Fui numa visita com o Ricardo Nicolau no T5, lá no São José, na zona leste da cidade, e conhecemos o guarda municipal que estava lá de plantão. Então, a gente precisa dar mais cara para a Guarda Metropolitana de Manaus, dar força de polícia, né, para a guarda municipal. Então, a segurança, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade nossa. A gente precisa ter câmeras de monitoramento, a gente precisa interligá-las a um centro de inteligência, a um centro de informação, instalar botões de pânico nos transportes públicos, nos transportes, né, nos ônibus. A gente precisa ter um botão de pânico para os taxistas, para os motoristas de aplicativo, que aí a gente vira e mexe vê profissionais como esse sendo vítimas de assalto, de assassinato. Então, eu acho que a nossa cidade vive um momento de muita insegurança. E é papel, sim, da prefeitura contribuir com a segurança pública. Então, essa é o nosso compromisso, um dos, né? Isso, no caso, a segurança pública, né? Agora, a saúde, a segurança pública. Dentro do assunto segurança pública, o senhor está comentando agora comigo sobre a Guarda Municipal, né? Hoje nós sabemos que a Guarda Municipal é ineficiente para o município, né? Infelizmente é a realidade. O senhor é a favor ou é contra de guarda armada? Que a guarda seja armamento? Não, justo. Eu sou totalmente a favor da guarda armada, da força de polícia para a guarda municipal. Você imagina como é que um guarda municipal vai defender a população, vai defender o patrimônio público da nossa cidade se não estiver devidamente armado e com força de polícia? Veja, você tem os bandidos, infelizmente, todos eles portam armamento. Então, a gente precisa dar condições para a Guarda Municipal proteger a sociedade, proteger os cidadãos e a nossa cidade. Certo. E em relação à educação? Bom, a educação também é uma prioridade. A educação que a gente observa que grande parte da evasão escolar ocorre no ensino fundamental. Então, a gente precisa criar estratégias para estimular, para trazer, deixar esse aluno na escola. De que forma a gente pode fazer isso? Reavaliando o programa pedagógico, vendo alternativas, né, para que a gente possa tornar o ensino mais atrativo para o jovem. A gente precisa também instituir aulas de reforço para esses alunos, para essas pessoas. Principalmente agora, no contexto da pandemia, muitos pais, mães, né, em vários bairros da cidade, estão assim muito aflitos, porque os filhos estão em casa, não estão estudando, esse ensino à distância, muitos deles acham que isso jovem, é difícil você ter uma disciplina, então isso tem gerado muita insatisfação, vão perder o ano, quer dizer, vão entrar no outro ano, podem até passar de ano, mas fica naquela dúvida se o ensino foi realmente feito de forma excelente. Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar. Aulas de reforço, a biblioteca virtual. A gente precisa também, porque quando você fala de educação, você não tem como deixar de falar na juventude. A juventude hoje, 60% da população brasileira são jovens. E qual é a principal demanda do jovem, quando você conversa com o jovem? É o primeiro emprego. Os jovens querem trabalhar. E aí, de que forma que a gente pode conciliar isso com os estudos? É você, no período fora dos horários de aula normal, você ter cursos profissionalizantes, cursos técnicos nessas escolas, ocupar o espaço das escolas para oferecer isso para o jovem. Que ele possa fazer um curso profissionalizante de informática, alguma coisa, e isso dá alternativas para que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Então, na educação, acho que é isso. A gente não pode esquecer também de valorizar os professores. A gente precisa estimular os professores da rede pública de ensino para que eles se sintam estimulados, para que eles possam se reciclar, entendeu? Ter salário digno, porque a gente sabe que o professor é uma profissão que merece atenção, porque qualquer outro profissional depende do professor para chegar no seu objetivo. E a educação sempre será uma bandeira, Eduardo. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar nos nossos jovens, na educação que eles têm, porque isso vai se refletir lá no futuro profissional deles. Vamos falar agora um pouquinho sobre emprego e renda? Vamos. Nessa época de crise, o que poderia ser feito
para alavancar o comércio local? Olha, a questão da pandemia, né? A gente sabe que a taxa de desemprego na nossa cidade, com a pandemia, foi uma das maiores, né? Em relação às outras cidades do Brasil. A gente precisa buscar alternativas para isso. Uma das alternativas que nós estamos planejando, o Ricardo Nicolau e eu, né, nesse período pós-pandemia, é a gente fazer, nós temos um projeto que é Faz Manaus, que é para a gente estimular que todos os produtos que são consumidos na nossa cidade sejam produzidos pelos cidadãos da nossa cidade, sejam produzidos aqui. Então, por exemplo, você pega uma costureira numa comunidade, dá um padrão industrial para que elas possam produzir fardamentos para a população, para as escolas, perdão. Você pega aquele indivíduo lá, um agricultor familiar que está lá na zona rural da cidade, né, que a gente tem noção, tem conhecimento disso, tem as cooperativas. E aí você tem um produto, para uma polpa de abacaxi, por exemplo, ele consegue comercializar, ou seja, dá oportunidade para os cidadãos aqui, enfim, consumirem o que produzem, que seja produzido aqui na nossa cidade. Então, acho que isso é uma forma da gente movimentar a economia. A gente está falando também de geração de emprego e renda, e a gente pensa o seguinte, não tem como fugir da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é o fio condutor da economia de Manaus. E hoje ela tem mais de 400 empresas, gerando aproximadamente 500 mil empregos. Só que a gente precisa procurar alternativas, a gente precisa procurar modelos econômicos, matrizes econômicas, que possam complementar a Zona Franca de Manaus. Nós estamos no coração da Amazônia, Eduardo. Nós temos aqui o turismo, tem que ser explorado, belezas naturais. Nós temos a questão da pesca esportiva, por exemplo, que é muito procurada pelos turistas de fora do país. Então, a gente precisa explorar isso. A biotecnologia também, uma floresta dessa basta, com certeza a biotecnologia, com a produção de medicamentos, isso aí precisa ser estimulado, a gente precisa movimentar a economia nesse sentido. E o agronegócio, que é aquilo que eu te falei, pegar o agricultor familiar, dar oportunidade para ele, as costureiras para produzir os fardamentos para as escolas, por exemplo, dar padrão industrial para que elas façam isso, são alternativas para que a gente possa gerar emprego e renda para o cidadão da nossa cidade. Candidato, vamos falar agora um pouquinho sobre corpo, né? Corpo da formação da prefeitura. O senhor acha justo o salário de um servidor municipal, na comparação com o salário de pessoas que são de cargo comissionado e cargos de confiança, e até mesmo do próprio secretariado? Olha, veja, a questão dessa discussão em torno dos salários, né, dessa desigualdade que tem entre os funcionários que ocupam cargos efetivos e os cargos comissionados, eu acho que isso pode, sem dúvida nenhuma, através de uma reforma administrativa, ser repensado e ser discutido. Veja, um cidadão que é concursado, que ocupa um cargo efetivo na prefeitura, né, na estrutura da prefeitura, que eu digo não só na prefeitura, mas nas secretarias, ele está lá porque ele tem méritos. Eu mesmo fui concursado da prefeitura, da Censa, e fui lá, passei, fiz a prova, passei, quer dizer, houve um processo de seleção, então, por méritos, a pessoa atinge o cargo que ocupa. E aí você analisa o cargo comissionado, que são cargos de confiança, em que o secretário indica, o próprio prefeito indica, etc. Então, você tem essa disparidade salarial. Eu me questiono assim, eu acho que isso aí é até um pouco polêmico de você falar, né? Porque você, num cargo de confiança, você quer botar alguém que seja da sua confiança. Normalmente, nesses cargos, eles vão ter algumas obrigações que vão demandar muito tempo, muita atenção. Mas a minha pergunta é, por que não oportunizar os cargos efetivos através de promoções, por méritos mesmo? Ele vai crescendo dentro da secretaria, ele vai crescendo dentro da estrutura da prefeitura, mostrando competência, mostrando dedicação, e aí ele vai alçando até chegar num cargo de confiança. Eu acho que eu sou uma pessoa totalmente defensora da meritocracia, e isso que você está suscitando é interessante. Por que não uma pessoa de cargo efetivo ocupar um cargo de confiança com um salário melhor, em detrimento de alguém que está ali como um cargo comissionado, né, por comissão? Acho que sim, é uma coisa que pode ser discutida, a gente pode repensar sim. Eu acredito muito numa reforma administrativa. Se o Ricardo Nicolau chegar lá junto comigo, nós dois chegarmos à Prefeitura de Manaus, sem dúvida nenhuma a gente vai
pensar assim numa reforma administrativa para enxugar a máquina da prefeitura, e isso, sem dúvida, até como algo para a gente estar discutindo, é uma ideia, sim, Eduardo, sem dúvida nenhuma. Certo. Agora vamos falar sobre um futuro governo Ricardo Nicolau e George Lins, né? O senhor já está pleiteando, já está montando a sua equipe de governo, né? E se os seus secretários serão políticos ou serão técnicos? Bom, essa questão do secretariado, dos nomes que poderiam, né, ocupar as secretarias numa eventual vitória minha e do Ricardo, que se Deus quiser e assim permitir isso vai acontecer, eu acho que é um assunto que no momento não vem sendo discutido, até por razões óbvias, porque eu entendo, e o Ricardo e o Nicolau entende também, que nós primeiro precisamos chegar lá. Nós precisamos primeiro ganhar a eleição para poder discutir quem vai estar, enfim, nas secretarias, desempenhando todos os trabalhos dos mais variados segmentos do serviço público que compete à prefeitura administrar. Mas eu defendo, e o Ricardo e o Nicolau, até por ser uma pessoa que tem uma visão de gestor, né, um gestor de sucesso na rede privada de saúde, nós acreditamos que um secretariado precisam de pessoas técnicas, para que a gente possa realmente ter ações efetivas. Por exemplo, eu acho, honestamente, eu acho complicado, não estou aqui criticando, tá? Mas eu acho que é algo que nós precisamos refletir. Você está numa secretaria de saúde, aí você coloca um engenheiro para ser secretário municipal de saúde, quer dizer, não menosprezando a competência por ser um engenheiro, mas o ideal é que seja uma pessoa da área da saúde, não necessariamente médico. Pode ser um enfermeiro, pode ser um farmacêutico, bioquímico, não tem problema, mas uma pessoa técnica que tenha pleno conhecimento de como é que funciona a saúde, entender melhor, ter compreensão. Então, acho que o perfil técnico das secretarias é algo que tem que ser defendido. Eu, honestamente, como te falei, nós não temos conversado muito sobre isso, eu e o Ricardo, até porque o nosso foco agora está em ganhar a eleição primeiro. Esse é o nosso foco e depois, naturalmente, a gente vai discutir, mas eu defendo e acho que uma secretaria com perfil técnico é o que nós defendemos e queremos para uma administração, caso a gente chegue lá. Certo. Candidato, política é profissão? Olha, é uma pergunta interessante essa que você está fazendo, porque lá no início da nossa conversa eu havia dito para você que nós temos uma família que é tradicional na política, tem uma tradição na política, e se você falar que o deputado estadual Belarmino Lins tem 8 mandatos, o deputado federal Átila Lins tem 8 mandatos, fora os 3 de deputado estadual, a política naturalmente é a profissão deles. Que, diga-se de passagem, há de se exaltar aqui uma profissão que eles desempenham há muitos anos e de forma muito bem feita. Infelizmente, aqui na capital, poucas pessoas conhecem, Eduardo, o trabalho dos dois, mas no interior do estado, que é onde eles realmente concentram a força deles e os trabalhos que eles realizam, eles são amados e muito respeitados. Então, assim, eu sempre tive uma questão com a política nesse sentido que você está colocando, de profissão, porque muitas vezes, poxa, Jorge, você tem que entrar na política, você tem perfil, é uma nova geração da família, só que eu sempre entendi que a política, políticos tão vitoriosos como eles, é difícil de acontecer, né? Então, não é fácil. Então, eu sempre pensei o seguinte, vou entrar, eu tenho a intenção de entrar, eu acho que eu gosto, acho que é uma forma da gente melhorar a vida das pessoas, mas primeiro eu preciso sempre pensei assim, primeiro eu precisava me firmar como médico, me formar, me capacitar, me subespecializar, porque a política é a vontade do povo. O povo quer você lá, o povo vai te conduzir lá. À medida que o povo não quiser mais te reconduzir, você não vai ser mais reconduzido. E aí eu continuaria sendo o Dr. George Lins, médico urologista, que tem atuação na Fundação SECOM, no Hospital Getúlio Vargas e no meu consultório. Então, veja, eu acho que a política não é essencialmente uma profissão, é um estado de profissão. Então, você está político hoje, amanhã você poderá não estar. Isso vai depender muito do trabalho que você desempenha, do compromisso que você tem com o povo, tá certo? E, enfim, e de acordo com a vontade do povo, né? O povo é que te coloca lá, o povo é que coloca os políticos onde eles estão. E eu sou médico, sou o Dr. George Lins, sou urologista, sou cirurgião geral, estou aqui me propondo
estou saindo da zona de conforto, porque poderia muito bem estar lá no meu consultório, nos meus concursos públicos, trabalhando, desempenhando a minha função como médico. Mas não, eu estou me propondo a sair da zona de conforto para dar a minha contribuição para o povo da minha cidade, da cidade que eu amo, do estado que eu amo. Fala em crise na política, né? A corrupção ela é tema nacional. Até há poucos dias atrás, nós vivenciamos o Amazonas estampado em todos os jornais do Brasil e do mundo, né? Falando sobre a corrupção na saúde, desvio de dinheiro, formação de quadrilha comandada pelo mais alto escalão do governo do estado do Amazonas, né? Qual seria a sua mensagem hoje como uma forma de para que o eleitor tenha esperança desse novo governo que vai assumir? Eduardo, muito boa pergunta. Eu costumo dizer, sempre tenho dito isso, eu sou novo na política, então eu estou conhecendo um pouco mais a realidade do povo da minha cidade. Já tive a oportunidade de conhecer um pouco da realidade do povo de alguns municípios do interior. E a gente observa nessas caminhadas, junto com o Ricardo, que as pessoas realmente estão desacreditadas. As pessoas estão sem esperança, elas acham que muitas delas não querem nem falar sobre política, muitas delas não querem nem saber dos políticos. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa política, né, historicamente no Brasil como um todo, sempre foi envolvida e mergulhada em esquemas, em escândalos de corrupção. E o que eu tenho a dizer à população é que ela precisa renovar a esperança e acreditar que a gente, infelizmente, vai ter pessoas ruins, né? E até tem um ditado que foi proferido por Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, eu acho que a gente precisa entender que sempre vão ter pessoas bem intencionadas na política, que queiram realmente entrar na política para fazer o bem, para fazer a caridade, para exercitar o amor ao próximo. Eu acredito muito nisso, tá certo? E eu acho que as pessoas precisam acreditar, porque é através da política e dos políticos que as transformações positivas vão ocorrer. Se a gente não depositar esperança, se não depositarmos fé na política e nos políticos, essas transformações positivas não vão acontecer. Infelizmente, a gente vai continuar errando. Não tem como fugir disso. Mas não quer dizer que a gente nunca vai acertar. A gente pode acertar. E por isso que eu falo, e aqui a minha mensagem para toda a população, né, os telespectadores que nos assistem, é de que renovem a esperança, de que possam acreditar. Né? A gente precisa analisar bem as propostas dos políticos, ver se eles falam com o coração, se eles passam verdade em tudo que falam, porque isso é o mais importante. E outra coisa que eu acho que também é extremamente importante, os políticos precisam se dispor a ouvir a população. A gente precisa ir nas reuniões, nos bairros, porque uma coisa é eu entender, tendo a minha visão muito simplificada de uma comunidade, por exemplo, de um bairro lá como Jorge Teixeira, do que uma pessoa que realmente mora e vive lá. Ela pode contribuir, ela pode dar, ela pode falar o que ela passa, as dificuldades que ela enfrenta. Então, acho que mais do que você falar de propostas, é você ouvir a população, saber entender os anseios e as dificuldades que ela passa. E é isso, vamos renovar a esperança, vamos acreditar que sempre há como fazer. A gente precisa entender que essas mudanças, cedo ou tarde, vão ocorrer na política. A gente vai ter, sim, algo na política que vai fazer a gente ficar mais satisfeito, sem dúvida. Certo. Tema polêmico agora, fundo partidário, se é a favor ou é contra? Olha, eu, honestamente, eu sou a favor do fundo partidário. Porque você imagina que você tem vários candidatos que vão realmente ali pleitear uma vaga, por exemplo, na Câmara Municipal de Manaus, que é o que nós estamos tendo agora nessas eleições de 2020. Então, você tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e pessoas que não têm um poder aquisitivo tão bom. E o fundo partidário oportuniza esse cidadão que não tem um poder aquisitivo bem, que não tem como angariar recursos oriundos de doações, enfim, que não tem como ter uma mínima estrutura na sua campanha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um líder comunitário de um bairro da Zona Leste, da Zona Norte, quer dizer, ele tem voz para representar a comunidade dele. Ele tem eleitores, ele tem como fazer isso, mas ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter uma ajuda. E o fundo partidário entra nesse contexto, na minha opinião. O fundo partidário, ele oportuniza
essas pessoas de poderem ingressarem na vida pública e contribuir para políticas públicas em prol da comunidade em que vive. E como é que o senhor avalia hoje a gestão que está saindo? Eu acho que quem está se propondo a assumir uma prefeitura, um cargo de vice-prefeito, né, precisa se posicionar para a população, né, sem, obviamente, perder o respeito, sem perder a linha, porque eu acho que isso aí, essa relação, ela tem que ser mantida de respeito. Mas, assim, é importante a gente fazer alguns apontamentos. Infelizmente, a gente analisa, vamos analisar, por exemplo, o transporte público. Como eu falei para você, estava há 2 dias no T5, no bairro de São José, na Zona Leste. A gente observa um transporte ônibus sucateados, uns contratos milionários com essas empresas que obtêm uma concessão pública dada, conferida pela prefeitura para prestar os serviços do transporte, não cumprem com o seu dever, porque os ônibus são sucateados, as rampas de acesso aos cadeirantes estão quebradas, muitas vezes o cobrador, o motorista de ônibus tem que sair do veículo para poder auxiliar essas pessoas, ou até mesmo os usuários têm que fazer isso, tá certo? Uma frota que não é renovada, as pessoas estão insatisfeitas, você não tem integração do sistema de transporte coletivo, o executivo, o alternativo e o de linha, quer dizer. Então, eu estou aqui falando para você do transporte público. Vamos falar da saúde. A saúde, as unidades básicas de saúde, muitas delas nem profissional tem, estão fechadas. Como é que essa população vai ter um atendimento médico? A gente precisa colocar, não é só clínico, não, tem unidades básicas que só tem clínico. A gente precisa colocar ginecologista, a gente precisa colocar pediatra, a gente precisa, por que não, colocar um cirurgião? A gente precisa rediscutir isso, entendeu? Então, a saúde, ela está doente, você não tem um serviço, uma casa de saúde voltada para as mulheres. O nosso estado, isso é motivo de vergonha, Eduardo. Nosso estado é o estado em que o câncer de colo uterino ocupa a primeira posição, né, em taxa de incidência. É o câncer mais comum entre as mulheres. E por que vergonha? Porque é um câncer prevenível. No resto do Brasil, o câncer de mama está em primeiro e o colo uterino está em segundo. No Amazonas, é o único estado em que essa realidade é diferente para um câncer que é prevenível. Então, a gente precisa pensar nisso. E prevenção, meu amigo, é competência da prefeitura. Você analisa hoje, não há nenhuma clínica na rede pública municipal de saúde que faça biópsia de mama. A gente está no Outubro Rosa agora. Todas as biópsias de mama são feitas na Fundação SECOM. A Fundação SECOM é uma instituição, é uma unidade de saúde que realiza a atenção em nível terciário, ou seja, é de referência. Não é para estar fazendo diagnóstico. Aí você atrapalha as biópsias que são feitas de pacientes operados de câncer. Você tem lá uma demanda de 300 biópsias que tem que ser analisadas por mês, onde você tem um contingente pequeno de profissionais médicos patologistas para laudar. E câncer, meu amigo, não espera, é uma corrida contra o tempo. Então, a saúde, sem dúvida nenhuma, acho que talvez por ser médico, é onde a gente vê, assim, realmente tem um problema muito grande. A gente precisa, sim, precisa ter um envolvimento do poder público para melhorar, para mudar essa realidade, porque quem sofre é o povo que sofre. É o povo que está lá, que depende do Sistema Único de Saúde, que sofre com isso. Então, o que eu posso dizer é basicamente isso. E vamos analisar. Segurança, a gente está falando de segurança. Foi destinado do orçamento ano passado para a segurança pública do município, né, para a Casa Militar, 0,5% do orçamento. Enquanto que para campanhas publicitárias da prefeitura, 131 milhões de reais. Então, há uma inversão de prioridades. A gente precisa priorizar aquilo que a população quer, que a população anseia e deseja. Saúde, segurança, educação, emprego, infraestrutura. A gente precisa ter políticos que realmente tenham um compromisso com o povo e com a cidade. E é isso que eu tenho para te dizer. Não entrando aqui no mérito de criticar diretamente. Não. Eu acho que a nossa cidade, sim, está sangrando, está doente, está internada, está num leito de hospital e precisa ser recuperada. Para isso, o povo precisa entender que precisa eleger políticos que realmente tenham compromisso, que já mostraram competência com a coisa pública, que é o caso do Ricardo Nicolau, que aqui eu quero fazer uma menção à pessoa dele. 5 vezes deputado, já foi vereador, presidiu o parlamento estadual e é um gestor na questão da saúde privada, um gestor de sucesso. E que saiu do seu mandato, se licenciou do seu mandato de deputado estadual sem remuneração e foi para a linha de frente, administrou o hospital de campanha, onde mais de 600 pessoas receberam alta recuperadas da doença.
Então, são essas pessoas que a gente tem que dar um voto de confiança e colocar lá no poder, porque, sem dúvida nenhuma, através dele, do Ricardo Nicolau, do Dr. George Lins, se Deus quiser e assim permitir, e falo isso do fundo do meu coração, a gente vai promover transformações positivas na vida das pessoas e mudar a realidade da nossa cidade. O que está certo e o que está errado em Manaus? O que está certo e o que está errado em Manaus? Eu acho que o que está errado? Está errado em Manaus porque a gente precisa de prefeito, de uma estrutura da prefeitura, de um vice-prefeito, de secretários que realmente tenham um compromisso com a população, que realmente saiam do seu gabinete e vão lá em loco visitar os bairros, as comunidades, entender os anseios do povo e democratizar as mudanças, porque eu acho que isso é importante. Eu sempre tenho defendido, eu e o Ricardo, a gente tem falado muito sobre isso, sobre a possibilidade de estabelecer um orçamento democrático, um orçamento participativo. Você estipula um conselho de líderes comunitários nas 6 zonas da cidade, cada um representando um bairro, por exemplo. Estou te dando um exemplo hipotético. E esse conselho vai deliberar, eles têm um orçamento que é destinado para esse conselho. Esse conselho vai deliberar sobre as prioridades, sobre de que forma esses recursos serão aplicados para a população, e em específico aquela comunidade. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, falando do que está errado, a gente precisa ter mais compromisso. A gente precisa de políticos que realmente se doem, que realmente deem ali o coração, bota a alma e o coração para funcionar, para fazer o bem para a população, fazer as transformações e mudar a realidade das pessoas. E o que está certo? O que está certo é que nós, como cidadãos manauaras, amazonenses, nós temos o poder de colocar essas pessoas no poder. Isso é o certo. Nós temos que aproveitar isso da melhor forma possível, escolhendo, ouvindo, entendendo, entendeu? As propostas, sabendo, vendo no olhar dessas pessoas a intenção que elas têm. E é isso que é o certo. Nós temos o poder de promover essas transformações porque nós escolhemos quem a gente coloca no poder. Acho que é basicamente isso. Não causou a polêmica que eu queria, mas tudo bem. Candidato, muito obrigado pela oportunidade de responder as nossas perguntas, né, de participar conosco dessa entrevista no portal Fala Aí Brasil. Agora, eu vou deixar um tempo livre para o senhor, para suas considerações finais, né, para o senhor conversar com a pessoa que está aí do outro lado assistindo essa entrevista, oportunizá-la de conhecer a sua plataforma de governo, né? E que o senhor diga para ela por que votar no senhor, no caso, no Ricardo Nicolau, e o senhor para vice. Então vamos lá, meus amigos, é o seguinte, eu tenho 12 anos de prática médica e a minha missão sempre foi salvar vidas, sempre foi cuidar da vida das pessoas. E eu, quando estou aqui me propondo a entrar na vida pública, eu penso que, e pude entender isso ao longo desses 12 anos, que cuidar da vida das pessoas vai muito além de uma consulta num consultório, num ambulatório, ou de uma cirurgia que é realizada. Cuidar da vida das pessoas é se preocupar com o transporte público, é se preocupar com a educação, com a segurança, com o transporte coletivo, como eu havia falado, é se preocupar com a inclusão social da pessoa com deficiência, enfim. A gente precisa, e eu sempre entendi isso, que a gente precisa ampliar esse conceito de cuidar da vida das pessoas. Infelizmente, a gente vai percorrendo os bairros da cidade, as pessoas estão infelizes. As pessoas querem mudança, querem renovação. A gente precisa de pessoas jovens, com vigor, com força, com determinação, com dedicação, para realmente realizar as transformações positivas na nossa cidade que nós merecemos e nós desejamos. O que eu quero dizer para vocês é que Ricardo Nicolau e Dr. George Lins, nós temos um compromisso com todos vocês. Nós queremos ouvir vocês. Nós queremos ir no bairro de vocês, na comunidade de vocês. Queremos conhecer a realidade de vocês. Porque a realidade na nossa cidade, uma cidade de mais de 2,2 milhões de habitantes, é muito diferente. A gente precisa entender as peculiaridades de cada região. E o que eu peço aqui é o voto de confiança de vocês. Acreditem na nossa renovação, acreditem na nossa possibilidade de transformar a nossa cidade, de transformar a sua vida, que é o mais importante e é o nosso principal objetivo. E, meus amigos, não esqueçam, nós precisamos voltar a acreditar. E para voltar a acreditar, é Ricardo Nicolau, 55, e Dr. George Lins, seu vice. Eleições 2020.